Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelo UOL e por nossos canais no YouTube, Twitter e Facebook. Ninguém presidiu a Câmara dos Deputados por tanto tempo consecutivo, desde a redemocratização, quanto o nosso entrevistado desta noite. Chegou ao posto após a cassação e a prisão de Eduardo Cunha e logo após o impeachment de Dilma Rousseff. Depois, foi eleito para mais 2 mandatos. Depois de refutar especulações de que tentaria uma nova manobra para disputar mais uma eleição, ele garante que deixa a cadeira em fevereiro do ano que vem. O legado no período inclui a aprovação de medidas significativas, mas também controversas, como o teto de gastos federais e a reforma da Previdência. E no campo político, um período longo de controle sobre a pauta da casa, inclusive muitas vezes comprando brigas com o executivo. Nos últimos meses, ele tem sido um dos principais alvos de ataques das tropas digitais do bolsonarismo, juntamente com representantes de outras instituições. Para falar da múltipla crise pela qual passa o país e o papel do legislativo no seu enfrentamento, e também nos próximos lances na política, entre os quais a reforma tributária e a importante troca da guarda no comando do Congresso, está aqui no centro do Roda Viva o deputado federal pelo Rio de Janeiro e presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Em seu 6º mandato como deputado federal pelo Rio de Janeiro, ele já participou de inúmeras comissões na Câmara, entre elas a CPI do Banestado, que investigou a remessa de bilhões de dólares para o exterior através do Banco do Estado do Paraná. Em 2006, no 3º mandato, liderou a oposição no Congresso, na apuração do escândalo do Mensalão. Também participou da elaboração da MP do futebol, que abriu caminho para a punição mais rigorosa dos cartolas envolvidos em corrupção. Desde 2016, preside a Câmara dos Deputados, onde tem enfrentado as inúmeras tentativas do governo de Jair Bolsonaro de controlar o legislativo. Também se vê às voltas com o Centrão, um grupo de parlamentares dispostos a trocar cargos e vantagens por apoio ao governo, que também gostariam de assumir a presidência da casa. Para entrevistar Rodrigo Maia, nós convidamos Basília Rodrigues, repórter e comentarista de política da CNN Brasil. Bernardo Melo Franco, colunista do jornal O Globo e da rádio CBN. Denise Rotenburg, colunista do jornal Correio Brasiliense e apresentadora e comentarista da Rede Vida. Jussara Soares, repórter do jornal O Estado de São Paulo, em Brasília. E Ranier Bragon, repórter especial e colunista da Folha de São Paulo. Contamos ainda com os desenhos em tempo real do nosso Paulo Caruso, lá no seu distanciamento social. Boa noite, deputado. Muito obrigada por estar aqui essa noite. A gente viu aí, depois de 1 ano e meio, o governo finalmente mandar um arremedo de proposta de reforma tributária para o Congresso. Mandou apenas o que chama de fase 1, que na verdade se trata da unificação de 2 tributos federais. Mas a cereja do bolo da proposta do governo é a criação de um imposto similar à antiga CPMF, uma cobrança digital. Esse imposto, segundo o ministro Paulo Guedes, vai servir para quase tudo, para desonerar a folha de salários de todas as categorias e agora, segundo ele, para custear também uma revolução nos programas sociais, o tal do Renda Brasil. Eu pergunto, esse tipo de atrelamento do novo imposto ajuda a que ele se torne mais palatável no Congresso? Esse imposto passa? Olha, Vera, primeiro eu não acho que a proposta que o governo enviou é ruim. Eu acho que a proposta do governo vai ao encontro da PEC do deputado Baleia, da PEC do senador Davi, que tratam da unificação dos impostos sobre bens e serviços. Trata da parte federal, né? Entende que a parte da federação cabe ao Congresso Nacional debater e aprovar, né? E disse que, se nós conseguirmos incluí-la, acha que a proposta mais ampla é melhor. Então, acho que é uma boa proposta, antecipa o debate, todo mundo querendo aprender o que significa essa nova forma de tributar no Brasil, aliás, que não é nova na Europa, mas, infelizmente, o nosso sistema tributário é muito ruim. Então, acho que é uma boa proposta. Então, por um lado, eu acho que o governo acertou de encaminhar o CBS. Do outro lado, nós vemos um debate que, para mim, é uma ilusão, né? A gente imaginar que a criação de um novo imposto vai resolver os problemas do Brasil. Nós vínhamos, desde do governo do presidente Michel Temer, fazendo um longo
né, um longo debate de mudanças e da modernização do Estado brasileiro. Começamos pela PEC do teto de gastos, aprovamos a terceirização, a reforma trabalhista, acabamos com o subsídio da taxa de juros do BNDES, retomamos os leilões do pré-sal, né, fizemos a reforma previdenciária como os principais eixos. E no ano passado, né, a discussão que o próprio ministro Paulo Guedes trouxe, o governo trouxe à mesa, foram aquelas 3 PECs que estão no Senado, que tratam exatamente do ponto mais importante, do meu ponto de vista, para que a gente não entre nessa ilusão, né, que é exatamente controlar a despesa pública. O governo tinha prometido encaminhar à Câmara a reforma administrativa, ainda não encaminhou. Então, eu acho que a discussão ela gera uma ilusão, que nós vamos ter dinheiro para tudo. Nós não podemos esquecer que o Brasil já gasta muito. O Brasil já tributa muito a sociedade. O Brasil já tira quase R$40 de cada R$100 do que é produzido por todos os brasileiros. Então, eu acho que a nossa discussão está errada. A nossa discussão está dando soluções que não são verdadeiras do meu ponto de vista, começando pela questão como vai se encontrar espaço fiscal dentro do teto de gastos. Ou nós vamos por uma sinalização à sociedade que o governo vai voltar a ser perdulário com o gasto público. Nós vimos o que aconteceu no governo da presidente Dilma. A economia caiu 7%, quando os investidores viram que havia um descontrole das contas públicas. E nós vamos ter uma herança da pandemia, uma herança necessária de um aumento grande da dívida pública. Né? Ainda temos um déficit primário que não sumiu, que ainda existe, que vai ser enorme esse ano, mas seria um déficit grande, o que significa que nós estamos olhando também a dívida pública com uma escalada de descontrole se essas despesas não forem controladas. Então, eu acho que a questão da discussão da CPMF, ela é independente da qualidade ou não do imposto. Eu acho que é um imposto ruim, porque ele gera distorções, e essas distorções atrapalham o crescimento econômico. Existem muitos estudos sobre isso, mas a minha maior preocupação é que nós temos que voltar para o eixo do debate. Uma coisa foi o período da pandemia, a necessidade dos gastos extraordinários, mas a sociedade, Vera, ela cobra de todos nós, nos três poderes, nas 3 esferas de poder, uma retomada do debate sobre a qualidade do gasto público. Porque a arrecadação, ela gera resultados positivos quando elas impactam o Estado com serviços de qualidade. Não é o caso do Brasil, né? Nós precisamos olhar o que nós temos de despesas, os salários mais altos do serviço público estão em Brasília, nos 3 poderes, salários que são o dobro dos seus equivalentes no setor privado. Então, se precisa, sim, não apenas uma reforma que olha a questão salarial, mas mais do que isso, que olha a qualidade do serviço público. Eu acho que nós estamos indo para o caminho errado, querendo encontrar atalhos onde o que nós precisamos é continuar fazendo as reformas que vão garantir um Estado moderno para o Brasil. Tá certo. Denise, por favor. Mas, entrando nessa questão da reforma tributária, não existe hoje um consenso no Congresso, há um projeto tramitando no Senado, outro na Câmara, uma comissão especial agora que vai começar a trabalhar para tentar encontrar um eixo para aprovar essa reforma tributária. O senhor quer insistir também neste assunto que a Casa hoje não tem um consenso e muito menos o governo. O senhor não acha que isso pode acabar queimando aí esse final do seu mandato e o Congresso não conseguir aprovar uma reforma tributária? O senhor acha que é possível aprovar esse ano? O senhor vai entregar essa reforma tributária? Eu acho que a reforma tributária está muito bem encaminhada. Eu acho que a decisão do governo de mandar o CBS, que é a unificação do PIS e COFINS, somado à PEC 45, a PEC 110, que trata da unificação dos 5 impostos, do ISS, do ICMS, dos 3 impostos federais, ele vai na linha do que nós queremos. O que nós precisamos hoje? Não é? Hoje, diferente do passado, a questão da competitividade é fundamental para qualquer economia, para o crescimento de qualquer país. E o caminho para que a gente possa olhar a preocupação com a competitividade, com a produtividade, é mudar o nosso sistema tributário, reformar o nosso sistema, criar um sistema, né, que garante essa produtividade e essa competitividade. Então, a reforma tributária ela é fundamental. Né? Eu acho que, no meu período, à frente da presidência da Câmara, o que passou, o que ainda tem, o que eu preciso é colocar o debate na pauta, o debate da reforma tributária, retomar o debate da reforma administrativa. Eu tenho pedido todos os dias ao governo que encaminhe a reforma administrativa, a gente só não vai tocar porque o presidente tem prerrogativa exclusiva em relação à reforma do seu poder. Então, mas a gente precisa voltar a olhar o Brasil como a gente estava olhando antes da pandemia, porque senão... Desculpe interromper, mas pelo que eu entendi,
O senhor respondeu para a Denise que não dá tempo de aprovar a tributária. Não dá tempo de aprovar a tributária. Mas o que eu acho que numa democracia, os debates eles precisam estar colocados. Nós amadurecemos a reforma da Previdência ao longo de muitos anos. Como eu estou com minha sensibilidade, é que nós estamos maduros para votar a reforma do IVA. Não é claro que outros debates serão colocados. Federal e estadual, vai juntar ICMS claro, e ISS também. Não adianta fazer uma reforma, fazer um imposto dual, como alguns estão defendendo, os impostos federais, os estados e municípios, que isso vai gerar os mesmos problemas, os mesmos conflitos de antes. Então, a gente precisa ter a coragem de fazer esse debate, trazer os atores econômicos, a sociedade para esse debate, porque essa reforma, se nós estamos olhando o Brasil com a expectativa de sair dessa crise com mais força, não é aumentando a carga tributária, porque aumentar a carga tributária, do meu ponto de vista, vai segurar qualquer possibilidade de crescimento. Aprova esse ano? Acredito que aprova esse ano, sim. Eu acho que está muito, muito bem encaminhado. Acho que o projeto do governo ajudou a compreensão das pessoas e muitas empresas fazendo conta, vendo que trazer o imposto municipal e o imposto estadual dá mais força à proposta. Eu acho que nós vamos ter condição, sim, de continuar debatendo e vamos conseguir aprovar essa reforma. Basília, por favor. Oi, presidente, tudo bem? O senhor já tem algumas marcas nessa trajetória política que não é curta, e são 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados, ocupando um dos cargos mais importantes aí da República. Eu queria saber se o senhor quer também deixar marcada na sua história, tem a reforma da Previdência, está chegando a reforma tributária, se o senhor também vai deixar um legado aí de ter sido presidente da Câmara dos Deputados, que abriu um processo de impeachment contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Se o senhor vê razões para isso, e voltando um pouco aí alguns passos dessa história, se quando o senhor só era deputado, não era presidente da casa e votou favoravelmente ao impeachment de Dilma Rousseff, se o senhor se arrependeu ou viu que foi um passo decisivo para o Brasil? Claro que não me arrependi. Acho que a questão do impeachment da presidente Dilma estava dado. Votei a favor com muita convicção e tenho até hoje essa convicção. E no caso do presidente Bolsonaro, eu não tenho os elementos para tomar uma decisão agora sobre esse assunto. Eu acho que impeachment é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, não pode ser instrumento para a solução de crises, Você tem que ter um embasamento legal para essa decisão. Eu não encontro ainda nenhum embasamento legal para tomar uma decisão sobre essa. E não é essa marca que eu quero deixar na minha carreira política. Essas questões de impeachment, elas marcam muito a relação entre as pessoas, marcam muito a história do Brasil. Então, eu prefiro passar por isso sem uma decisão dessa. Não que em algum momento, se algum crime aparecer, que a gente não tenha que tomar decisão. Mas não é uma coisa que eu faria gosto de fazer, deferir impeachment contra qualquer presidente. Jussara. Boa noite, presidente. O senhor está há poucos meses de deixar a presidência da Câmara. Neste período, ali no comando da Casa, ao senhor foram atribuídos méritos como a aprovação da reforma da Previdência, recentemente o Fundeb. A atuação do senhor também foi fundamental ali, porque o governo queria aprovar um auxílio emergencial de R$200 e ele chegou a R$600. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: o senhor está preparado para perder o protagonismo? E eu queria saber qual vai ser a pauta do deputado Rodrigo Maia a partir de fevereiro de 2021 e se o senhor vai se dedicar ali à articulação das eleições presidenciais de 2022. Queria saber um pouquinho mais ali do seu futuro. Olha, eu estou focado no meu mandato até 1º de fevereiro. Espero que eu ainda consiga ajudar o Brasil nesse momento tão difícil e que a gente consiga voltar ao debate das reformas, ao debate da qualidade do gasto público, da melhoria do gasto público e, por outro lado, melhorar a produtividade do setor produtivo. E aí a reforma tributária é fundamental. Eu quero dizer para você que eu sou um democrata e na democracia a alternância de poder é fundamental. Ninguém que tentou se perpetuar avançou de forma correta nas democracias. Temos exemplos perto aqui na América do Sul. Então, eu acho que eu tenho o meu papel, estou cumprindo o meu papel de presidente, acho que tenho exercido de forma correta, mas o meu mandato ele acaba, a Constituição é muito clara e eu não tenho nenhum problema na alternância de poder de passar a presidência a outro deputado ou deputada que possa conduzir a Câmara
com o seu brilho, com o seu talento, mas que continue na trilha de melhorar a qualidade da administração pública no país. Bernardo? Presidente, boa noite. Eu queria voltar ao tema dos pedidos de impeachment que a Basília colocou. O senhor tem mais de cerca de 50 pedidos de impeachment sobre a sua mesa e não decide nem para arquivá-los, nem para abrir um processo. No passado, o deputado Eduardo Cunha também segurou muitos pedidos de impeachment como uma forma de pressionar o governo, manter a presidente Dilma sob pressão. Muita gente acha que o senhor está fazendo a mesma coisa com o presidente Bolsonaro. Se o senhor não vê motivo, por que o senhor não engaveta os pedidos de impeachment? Porque nós estamos no meio de um processo de pandemia e qualquer decisão agora leva um recurso ao plenário e nós vamos ficar discutindo impeachment sem nenhuma motivação para isso. É por isso que eu não decido. O presidente Bolsonaro sabe que desses que estão colocados, eu não vejo nenhum tipo de crime atribuído ao presidente, de forma nenhuma deferiria nenhum desses. Mas acho que qualquer decisão agora seria um recurso, 2 recursos, e nós estaríamos aqui discutindo uma guerra política entre oposição e governo e não estaríamos focando no enfrentamento à pandemia na agenda de curto, médio e longo prazo. O senhor foi cobrado pelo ministro Celso de Mello para que respondesse a essa questão. Foi essa a resposta que o senhor encaminhou? Os advogados perguntaram e eu respondi a ele que essa é uma atribuição do presidente da Câmara, não há esse prazo, né? E eu, de forma nenhuma, utilizaria do impeachment para pressionar, para ameaçar, não é do meu feitio. Todos sabem disso e eu estou dizendo claramente aqui, dos que estão lá, a princípio, não me parece que há nenhum problema. Agora, se eu começar a decidir pelo indeferimento, nós vamos transformar o plenário da Câmara, que ainda tem muitas pautas relevantes para votar, num enfrentamento político entre o presidente e a oposição. Mas o indeferimento só dependeria do senhor, não? Sim, mas depois cabe o recurso. E o recurso eu preciso colocar em plenário. E aí nós vamos ficar num enfrentamento que não é a prioridade do plenário da Câmara de Deputados. Daniel, por favor. Deputado, boa noite. Desculpa insistir no tema, mas desses cerca de 50 pedidos de impeachment que estão na Câmara, vamos tirar ali a questão da quebra de decoro, do Golden Shower e similares. Tem, por exemplo, um caso que é simbólico, que foi a participação do presidente naquele ato na frente do QG do Exército, além de várias outras incitações contrárias às instituições e ao funcionamento das instituições. Não só ele, como o grupo que ele apoia, que ele dá suporte. Isso não é um claro movimento contrário ao funcionamento das instituições? O senhor não enxerga nisso um crime de responsabilidade? Acho que por parte do presidente, não. Acho que por parte do entorno, muitas agressões. Acho que o Supremo até tomou decisões corretas, mas não vejo motivação por um processo de impeachment. Não que não sejam questões graves, eu já publicamente me manifestei em quase todos esses eventos que o presidente participou, mas eu não acho que a gente deva tratar isso como um processo de... A falta de apoio popular, de ambiente político, influencia nessa decisão do senhor de não abrir esse processo? Decisão, não. Eu defendi o presidente Michel Temer com uma grande impopularidade nas denúncias, né? E acho que tomamos a decisão correta. Era muito frágil, aquelas denúncias eram frágeis e para o Brasil seria um caos nós tirarmos o presidente Michel Temer, porque ele era muito impopular. Então, as minhas decisões não estão baseadas nem em popularidade, nem em popularidade. É a razão, né, e a base daquilo que está escrito na Constituição e nas leis. Mas, presidente, se não tem motivo, por que, então, não arquivar de uma vez e tirar esse assunto de cima? Eu arquivo, vira um recurso ao plenário, e o recurso tem que ser votado no plenário. Então, chegando a 100 mil mortes, nós estaríamos discutindo no plenário da Câmara o recurso do meu indeferimento, em vez de estar discutindo como é que nós vamos continuar enfrentando a crise do coronavírus. Presidente, então, deliberadamente, o senhor está deixando para o seu sucessor decidir a abertura de um processo de impeachment? Não estou deixando para ninguém. Meu mandato acaba dia 1º de fevereiro. Então, muita coisa vai acontecer. Deixa eu só insistir num aspecto que o Ranier abordou. A participação do presidente nesses atos antidemocráticos e outras conflagrações que ele promoveu em relação às instituições, notadamente nos primeiros meses do ano, até a prisão do Fabrício Queiroz, quando ele baixou um pouco a temperatura. O Supremo foi muito mais enfático e incisivo em reprimir, em tentar conter o presidente nessa fase de maiores arroubos do que o Congresso, que, no entender de muito, se conteve ali com se ateve a notas de repúdio e não deu o devido, a devida atenção a isso. O Congresso se acovardou nesse momento? De jeito nenhum. A Câmara tomou todas as atitudes
tomou todas as decisões corretas, né? Não é possível que qualquer problema tem que ter uma pena capital, que é um processo de impeachment. Não, mas quais decisões a Câmara tomou nesse momento? A Câmara reafirmou a sua independência, o Senado, o Congresso devolveu medidas provisórias, nós derrotamos matérias do governo, nós derrotamos temas do governo, nós mostramos que a Câmara é independente, tem a sua pauta e trabalha de forma harmônica, mas de forma nenhuma nós aceitamos que os ataques do entorno do presidente, que não são pequenos, a minha pessoa, a Câmara de Deputados, comandassem, né, nos silenciassem e comandassem a pauta da Câmara de Deputados. Você sabe muito bem que a Câmara de Deputados votou o Fundeb contra a vontade do governo até as 2 da tarde. Foi a semana passada, né? Eu estou falando. Mas eu posso te dar várias votações. O governo queria dar R$ 180 do auxílio emergencial, a Câmara aprovou 500, depois o presidente entrou com 600, ótimo, e várias outras matérias, várias pautas que o presidente quer colocar na pauta e nós não pautamos, que entendemos que não é prioridade para a sociedade brasileira. Questão de mineração em terra indígena, outros temas de valores que a Câmara não entende que é tema prioritário para o Brasil nesse momento. Então, a Câmara limitou o poder do presidente àquilo que cabe ao presidente e que cabe ao parlamento, naquilo que nós entendemos que o presidente se excedeu. Nós focalizamos de forma clara a nossa posição, de forma muito contundente. O senhor falou do auxílio emergencial, o governo agora está falando em prorrogar até dezembro, mas com R$ 200 apenas. O Congresso vai deixar por isso mesmo ou vai ali tentar aumentar com o risco do teto de gastos explodir? Não, agora nós vamos ter que analisar qual é a proposta que o governo vai encaminhar. Eu disse ao presidente da República, quando ele estava para decidir a última prorrogação, que ele deveria colocar o debate do renda mínima permanente no Congresso, para que a gente pudesse discutir. E ele está chamando de Renda Brasil. Aí tem uma renda básica lá no Congresso. Isso é relevante. O que eu falei é que esse debate deveria estar no Congresso exatamente para que todos pudessem fazer as contas. Todos nós sabemos que o auxílio teve um impacto muito importante para a vida de milhões de brasileiros, uma decisão corretíssima da Câmara de Deputados, depois do Senado, um projeto do deputado Eduardo Barbosa e depois relatado pelo deputado Marcelo Aires, então foi uma decisão correta, só que o impacto fiscal é muito grande, o Brasil não suporta continuar com esse mesmo valor, então nós precisamos saber qual é a proposta do governo para, baseado nisso, aqui a gente possa fazer um debate saindo já da questão emergencial e caminhando para um debate que seja sustentável dentro da realidade do orçamento público brasileiro. Bernardo. Presidente, o senhor citou a pandemia como motivo para não abrir o impeachment, mas Para não decidir, mas vários pedidos de impeachment citam justamente a pandemia como motivo para afastar o presidente da República. Por quê? Ele torpedeia as medidas de isolamento, ele ataca governadores e prefeitos, ele mantém o Ministério da Saúde sem um titular já há mais de 2 meses, ele dá mau exemplo, promove aglomeração, enfim. Protocolo de cloroquina que só existe no Brasil. Impõe o uso da cloroquina. Não é argumento para o processo de impeachment, entendeu? Ele vai poder responder no judiciário depois, agora não é processo de impeachment. Agravar casos de saúde pública em calamidade não é crime de responsabilidade? Que é processo de impeachment. Olha, gente... Você não acha que a permanência dele está causando mais mortes do que o Brasil teria sem um presidente com essas atitudes? Olha, eu acho que o presidente comete vários erros, só que tem uma parte da sociedade que apoia o presidente também, apesar das minhas divergências em relação ao presidente da República. Eu não vou aceitar ser pressionado para deferir algo que eu acho que não há esse crime. Pode existir outro crime. O crime de responsabilidade do presidente em relação ao processo de impedimento, eu não vejo em nenhuma das peças nesse momento. Entendeu? Eu vou continuar pautando as matérias que eu entendo, junto com os líderes, junto com os deputados e as deputadas, que vão impactar na vida das pessoas, que seja na saúde, na economia e na questão social. Acho que essa tem que continuar sendo a prioridade da Câmara e começar já a olhar os impactos de longo prazo que esse aumento de dívida pública vai nos deixar para os próximos anos. Eu acho que o crime que foi usado para motivar a cassação da presidente Dilma Rousseff, ele foi mais grave do que essas ações que o Bolsonaro Do ponto de vista concreto, sim, tanto que eu votei a favor. Então tá, o programa começou quentíssimo, agora a gente vai para um breve intervalo, é o tempo só de tomar uma água e voltar, já. Estamos de
de volta com a entrevista com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Presidente, o senhor falou no primeiro bloco a respeito dos ataques da rede bolsonarista, do qual o senhor é um dos principais alvos. Está em discussão na Câmara agora o projeto de lei das fake news, que já passou pelo Senado e que o senhor defendeu neste fim de semana que seja acelerado em razão, entre outras coisas, de ataques como os que estão sendo feitos ao youtuber Felipe Neto, que já teve, inclusive, aí onde o senhor está, e o senhor chamou para o debate. O que o senhor acha do projeto que está em discussão? Porque muitos acham que ele fere a liberdade de expressão e fere a privacidade de usuários de redes sociais, e o que pode ser feito para melhorá-lo? Olha, é um projeto muito importante, mas que a gente precisa, né, ouvir as críticas, ouvir os senadores, ouvir a sociedade, por isso que é importante ouvir todos que têm experiência, que conhecem esse tema. Eu acho que o que nós precisamos aprovar na Câmara é um texto onde a gente consiga seguir o dinheiro, é muito importante saber quem está financiando isso, e garantia de transparência, né? Nós precisamos saber, as pessoas não podem estar no anonimato, né? Quando a gente viu a matéria ontem numa televisão, nitidamente você vê como é que eles tentam se esconder, né? Usando contas falsas, outras contas se escondendo. Eu acho que essa questão é muito importante, ter transparência de quem está tomando a decisão, né? O financiamento, e as plataformas precisam ter responsabilidade também. Não é possível que as plataformas, que se passe tanta coisa por elas, né, que elas não tenham condições de avaliar, como agora já chegaram a alguma conclusão, em alguns casos, né, o que é robô, o que não robô, o que está sendo usado de forma indevida, porque a democracia, claro que ela precisa da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, mas tudo tem limite, tudo precisa ter o devido processo legal, e nós não podemos achar que essa intimidação que hoje as redes sociais tentam fazer no Brasil e no mundo, né, que elas estão no caminho correto, porque a intenção, por exemplo, nos últimos meses, foi tentar impor a pauta da Câmara e tentar impor uma pauta ao Supremo Tribunal Federal. Isso é democracia? Com certeza não. Então, eu acho que nós vamos fazer o debate, nós não queremos votar nenhum projeto, né, que fira a liberdade de expressão, mas também não podemos continuar aceitando que as novas tecnologias continuem sendo instrumentos de radicais de esquerda, de direita, qualquer radical, né, e que tentem impor pautas ameaçando as pessoas, ameaçando as famílias. Aliás, ontem eu ganhei o livro da Patrícia, falando sobre a história dela. A minha é um pouco parecida. Eu acho que a minha dá um livro um pouco maior do que a história dela, que é muito dura. Eu fiquei muito impressionado, comecei a ler ontem, e acho que a gente precisa dar uma resposta para que o jornalista tenha o direito de fazer sua matéria, que o cidadão também tenha o direito de expressar a sua opinião. Eu, nesse final de semana, chamei o Felipe Neto para o debate, como chamo todos que queiram debater. Mas aqueles que são contra o Felipe Neto, na extrema-direita, vieram me atacando novamente, quer dizer, como se eu não pudesse, como se a Câmara, que é a casa do povo, a casa de todos, não pudesse ouvir uma pessoa que hoje tem 40 milhões de pessoas sendo seguido por 40 milhões de pessoas no YouTube. Tem data para votar esse projeto? Tem data para votar ainda? Acho que está caminhando bem. Acho que a gente vai votar. Esse ano resolve também? Com certeza. Brasília, muito depois longe do final do ano. Presidente, eu recorri ali ao seu discurso de posse, né, neste último mandato como presidente da Casa, e o senhor falou sobre a necessidade de aproximar o Congresso da população, melhorar o diálogo, né, entre esses dois pontos. Tratando sobre as grandes questões nacionais, uma de momento é o desemprego. 12 milhões de desempregados, o governo tem aí a proposta do Renda Brasil, até ressurgir a carteira verde e amarelo, o que o ministro da Economia chama de rampa da ascensão social, são temas que eles ainda irão jogar para os senhores lá no Congresso Nacional. Eu queria saber o que o Congresso está fazendo pensando nessa população desempregada, 12 milhões de desempregados. O que vocês estão fazendo para dar uma solução a esses desempregos, sendo que a pandemia ainda nem passou? A gente está falando de uma massa crítica e que interfere no voto de qualquer um, né? Ou seja, no de vocês. Olha, o que nós precisamos fazer é organizar, né, o Estado brasileiro. Né? O Estado brasileiro precisa garantir segurança jurídica para os investidores. O Estado brasileiro precisa garantir competitividade para as nossas empresas. Quando a gente fala de reforma tributária, a gente está falando da principal proposta
para o Brasil poder voltar a crescer. E se o Brasil voltar a crescer, voltar a gerar empregos. O que a gente não pode é achar que uma nova interferência no Estado, colocando mais recursos públicos, além do que já se colocou de forma emergencial e necessária, nós vamos fazer o Brasil crescer e gerar empregos. Se nós não mantivermos o teto de gastos, o controle da despesa, da dívida pública em relação ao PIB, e se nós não construirmos os caminhos através de uma boa reforma tributária que unifique os impostos de bens e serviços, marcos regulatórios como o do saneamento, que o texto foi original da Câmara dos Deputados, o deputado Geninho relatou com muita competência, depois o senador Tasso, talvez um tema urgente e fundamental. Se nós garantirmos equilíbrio fiscal, se nós garantirmos uma agenda para o meio ambiente que o Brasil está aí devendo para a sociedade e para o mundo, e se nós avançarmos na reforma tributária e administrativa, espero que o governo encaminhe e que a gente também aprove o projeto que está no Senado, as emendas que estão no Senado, que criam gatilhos para o teto de gastos, nós vamos ter a possibilidade de olhar os próximos 24 meses de uma outra forma. Se nós formos pela política fácil, aumenta a despesa, aumenta a carga tributária para tentar resolver os problemas de curto prazo. Nós não vamos resolver. Então, a política mais importante nesse momento é garantir competitividade da economia brasileira. E só tem um tema, é o mais importante de todos, eu tenho certeza, que é a reforma tributária. Ela projeta aí para os próximos 12, 15 anos um crescimento do PIB, ao longo desses 12, 15 anos, na ordem de 20%. Então, é por aí que a gente vai retomar o crescimento e a recuperação dos empregos que foram perdidos com a pandemia. Então, se não tiver reforma tributária, com certeza o desemprego vai crescer. O Brasil vem há muitos anos nessa linha. Cresce um pouquinho, cai, cresce um pouco, e na média o Brasil vem crescendo muito pouco. Por que o Brasil vem crescendo pouco? Nós fizemos a reforma previdenciária. Vou tratar só do ciclo do presidente Michel para frente. Nós fizemos a reforma trabalhista, que foi também uma reforma muito importante em 2017. Nós aprovamos alguns marcos regulatórios. Nós criamos o teto de gastos, controlamos a despesa e o Brasil não cresce. O Brasil, esse ano mesmo, que projetava no final do ano passado um crescimento de 2,5%, já antes da pandemia a projeção já era de crescimento abaixo de 2%. Aí você tem que perguntar por que o Brasil não cresce há tantos anos. Aí eu te respondo. Primeiro, um sistema tributário que gera uma insegurança jurídica brutal para qualquer investidor. 73% do PIB litígio tributário. Uma administração pública que, quando você olha o gasto público, não é de boa qualidade. Nós gastamos muito e gastamos mal. É claro que quando a gente cria os impostos, para que serve a criação dos impostos? Para financiar a educação, para financiar a saúde, para financiar a segurança pública com qualidade. A administração pública brasileira que é financiada por esses impostos, ela tem qualidade, o serviço é prestado com qualidade em todos os entes? Certamente, se você pesquisar com a sociedade, não. Então, nós precisamos organizar esse Estado em todas essas frentes, e é urgente, porque nós vamos receber o Brasil daqui a algum tempo, no final dessa pandemia, com um endividamento muito alto, sem nenhuma capacidade de investimento público, porque o teto de gastos vai nos limitar, e eu espero que a gente não perca como objetivo a manutenção do teto de gastos. Onde é que vai ter dinheiro para investimento? No setor privado. O setor privado está nos exigindo o quê? Teto de gastos, equilíbrio fiscal, uma mudança na política do meio ambiente e essas reformas que possam garantir maior competitividade para o setor privado brasileiro, claro, e com bons marcos regulatórios, investimento privado na área de infraestrutura. Jussara, a senhora tinha pedido a palavra, gente. Presidente, queria voltar a falar da PL dos fake news. Após o senhor convidar o Felipe Neto para o debate, o senhor, como o senhor mesmo disse, foi alvo de uma série de ataques. O filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, disse que o senhor, abre aspas, está notoriamente ressentido pelo tratamento que recebe na internet e cegamente usa o cargo para provocar mais. Eu lhe pergunto, como esses ataques lhe afetam pessoalmente e como ser alvo constante desses ataques na internet afetam também o debate da PL das fake news?
Outra questão que eles reclamaram muito na internet, ao senhor fazer o convite ao Felipe Neto, que eles, olha, então não vão chamar ninguém da direita para debater? O senhor debateria com algum dessas pessoas que fazem essas ofensas ao senhor ou ao Felipe Neto? O senhor acha que eles têm espaço nesse debate? Olha, Jussara, eu não vou entrar nesse debate com o filho do presidente. Eu acho que o filho do presidente deveria colocar no Twitter, né, questões relacionadas ao coronavírus. Como é que a gente vai continuar enfrentando, como é que a gente vai salvar empregos, como é que a gente vai continuar salvando as vidas, porque ainda temos aí longas semanas ainda com muita gente doente. Então, é isso que a gente espera. Prioridade na pauta. A prioridade na pauta nossa é exatamente um debate democrático sobre aquilo, né, que vai mudar o Brasil, né? É óbvio que o debate da fake news está colocado também. Nós vamos fazer, nós estamos ouvindo todo mundo, nós não temos problema de ouvir. Eu recebo todos os deputados, inclusive aqueles que me agridem e que, de repente, podem achar que eu não vejo as agressões. Mas é claro que é duro, mas como um democrata que sou, recebo a todos esses deputados que muitas vezes nas redes sociais não respeitam uma questão muito clara, que é a liberdade que eles tanto falam que a lei vai tirar. Essa liberdade que a gente tem hoje, essa liberdade que a gente tem hoje no Brasil, a gente não pode perder. O que a gente quer é uma lei que possa limitar aqueles que, de fato, têm tentado calar. Ninguém é dono da verdade. Ninguém. Nem aqui de direita, de esquerda, de partido nenhum. Né? Ninguém é dono da verdade. Cada um tem o seu ponto de vista e a nossa democracia, né, ela precisa ser respeitada, ser reafirmada para que todos tenham o direito de colocar o seu ponto de vista. Em relação ao deputado Eduardo Bolsonaro, ele já foi acusado por uma parlamentar, por mais de uma, de usar o seu gabinete dentro da Câmara dos Deputados para promover esses assassinatos de reputação e, portanto, com assessores pagos por dinheiro público. Isso está tanto no inquérito do Supremo quanto na CPMI das fake news. E no entanto, nenhuma providência também é tomada. Está no Conselho de Ética e vai responder no Conselho de Ética. Mas o Conselho de Ética não está funcionando. Vai voltar a funcionar. Quando é que volta? Junto com algumas comissões mais importantes, nós vamos analisar isso. Vai por teleconferência, vai ser possível? Pode ser que sim, nós vamos voltar de alguma forma, alguma parte do trabalho das comissões vai precisar voltar. Qual? Nós vamos discutir com os líderes essa semana, discutir com a diretoria da Câmara, para que a gente encontre um caminho, para que a gente possa voltar, pelo menos em parte, a parte da normalidade que nós tínhamos antes da pandemia. O senhor falou acho que tinha pedido a palavra também. Depois eu volto. Queria mudar um pouco o assunto. O senhor participou recentemente de uma videoconferência do grupo Prerrogativas de Advogados. O senhor reclamou que o Conselho Nacional do Ministério Público não pune ninguém. Isso. E que a Lava Jato, o senhor disse que a Lava Jato tinha se revelado, tinha se admitido como um movimento político. Total. Queria saber por que o senhor fez essa declaração, o senhor poderia explicá-la e quem que deveria ser punido do Ministério Público? Não sou eu que tenho que decidir, quem tem que decidir é o Conselho. Agora, as frases que saíram no ano passado sobre os diálogos da Lava Jato, você vê nitidamente que é uma operação política. Está ali falando sobre eleição, candidatos, um candidato em cada estado para o Senado. Então, não sou eu que estou dizendo, né? Um procurador que disse. Em relação ao Conselho Nacional, você só comparar quantos são julgados e condenados no Conselho Nacional do Ministério Público e no CNJ, você vai ver a diferença. Agora, o que eu disse também, não aí, mas em outro evento, essa é uma decisão que cabe ao Ministério Público, ao Procurador-Geral, à Corregedoria e ao próprio Conselho Nacional do Ministério Público, que precisam, de fato, tomar decisões que, infelizmente, não têm sido tomadas no passado. Você acha que por trás desse movimento político tem a candidatura presidencial do ex-juiz Sérgio Moro? Não sei se tem, mas hoje é legítimo. Ele já renunciou, né? Já saiu do cargo de juiz, seria legítimo se ele tivesse essa pretensão. Me dá a impressão que sim, mas eu não tenho relação com ele para avaliar se ele é candidato ou não. Agora, é um direito que ele tem, como qualquer cidadão, de disputar uma eleição. O projeto que o senhor tem defendido, juntamente com o presidente do Supremo, Dias Toffoli, de criar uma quarentena para juízes, o senhor tem dito que não atinge o ex-ministro, o ex-juiz Sérgio Moro. Mas a gente viu, por exemplo, na lei da Ficha Limpa, que em casos eleitorais a lei pode sim retroagir. Todo mundo acha que é um projeto endereçado ao Moro. O senhor põe a sua mão no fogo de que ele não é atingido? Claro que não é para atingir o ex-ministro Moro. O ex-ministro Moro saiu do judiciário, foi ser ministro do governo Bolsonaro, não deu certo, está livre para ser candidato. Eu acho que nem os deputados, nem os senadores, nem o Supremo,
né, encaminharia uma tese de fazer uma lei para proibir uma pessoa de disputar uma eleição. Eu acho que ficaria muito ruim para a democracia brasileira. Denise. Bom, já que entramos no bloco aí 2022, o senhor falou de Sérgio Moro, em 2018 o senhor foi apontado como um dos nomes do Democratas, inclusive teve uma convenção em que o seu nome chegou a ser lançado como pré-candidato a presidente. O seu projeto, ele já foi para a gaveta depois que Luiz Henrique Mandetta apareceu aí como um possível candidato do DEM? O DEM finalmente vai ter candidato a presidente em 2022? Trabalha isso? Ou a parte do partido que hoje apoia Jair Bolsonaro vai ter ali força para tentar levar o DEM a apoiar a reeleição do presidente? Não, acho que o DEM tem que ter candidato a presidente, tem que ter um projeto próprio. Acho que o DEM tem nomes, tem o Mandetta, tem o prefeito de Salvador também, que vai deixar de ser prefeito agora no final do ano. Nós temos muitos nomes. Eu acho que nós precisamos é construir um caminho que saia dessa polarização, né, entre a direita e a esquerda, um caminho que tem como foco fazer o certo, organizar o Estado brasileiro, reformar o Estado brasileiro, para que a gente tenha um Estado menos desigual e um Estado que gere mais oportunidades a todos os brasileiros. Deputado, por favor, voltando à questão da gestão da pandemia, mas não só ela, o senhor acho que é uma pessoa que vai dar uma opinião balizada sobre isso. Na opinião pessoal do senhor, do cidadão Rodrigo Maia, o presidente Jair Bolsonaro, nesse 1 ano e meio de gestão, ele tem feito uma gestão péssima, ruim, razoável, boa ou ótima? Olha, René... Sem muro, deputado. Eu sou sempre transparente até. Eu sou sempre transparente até demais. Não, eu acho que o presidente Bolsonaro ele está perdendo algumas oportunidades importantes em relação àquilo que me fez até votar nele no segundo turno, que era uma agenda econômica de reformas, de modernização do Estado brasileiro. Eu tenho cobrado aqui, cobrei em outros ambientes, que a gente retome o debate da reforma administrativa, né, que a gente retome o debate das PECs, que o ministro Paulo Guedes chamou de PEC do Pacto Federativo, porque elas trazem os gatilhos do teto de gastos que vão ser fundamentais nos próximos 24 meses no Brasil. Então, eu acho que ele está perdendo uma grande oportunidade, porque ele tem um parlamento que é reformista, né, e teve uma agenda que ele propôs à sociedade brasileira na área econômica que tinha essa convergência. Eu espero que não tenha sido abandonada. Eu espero que a eleição, que ainda está muito distante, que ela não contamine o debate. É uma preocupação que eu tenho. Nas outras agendas, eu sempre divergi dele. Nas agendas de valores, eu disse na minha reeleição, na minha última eleição a presidente da Câmara, que a minha convergência com o governo era na agenda econômica. Na agenda de valores, ninguém viu uma frase minha dizendo que eu tinha compromisso com essas pautas, porque tenho divergências, não em tudo, mas numa grande parte dessa agenda que o presidente tem em relação ao meio ambiente, em relação às armas, em relação aos muitos temas que eu divirjo, e deixei isso claro quando pedi o apoio do PSL e deixei claro essa minha posição. Isso mas não avaliou a gestão ruim ainda, a gestão, o que ele entregou até agora. Olha, eu acho que o governo, como eu disse, podia estar tendo mais oportunidades, podia estar melhor organizado, mas o presidente também não tinha experiência. A experiência ele foi adquirindo ao longo do ano passado. E na questão da pandemia? Eu tenho muita preocupação em relação à pandemia. Eu acho que o presidente, do meu ponto de vista, errou, né? Errou na questão de minimizar, né, o impacto da pandemia, a questão da perda de vidas. Vamos chegar a 100 mil brasileiros que vão chegar agora a 100 mil vidas que nós vamos ter perdido. Então, eu acho que ele minimizou isso. Eu acho que ele criou um conflito, um falso conflito, porque o problema, Vera, da queda da economia, ela não está atrelado ao isolamento ou ao não isolamento, está atrelado ao vírus, né? Você tem que pegar, por exemplo, vou te dar um caso objetivo, a Suécia e a Dinamarca. As duas economias caíram parecido. Uma caiu 29%, a outra 25%. Então, é muito parecido, né? A Suécia, que não fez o isolamento, o número de mortos, né, foi uma taxa de mais de 500 pessoas por 1 milhão mortas. E na Dinamarca, perto de 100. Então, o isolamento salva vidas. A economia vai cair do mesmo jeito, né? O que a gente precisava era ter tido um diálogo melhor, não um enfrentamento entre governadores, prefeitos e o presidente, para que, mesmo com posições divergentes, a gente pudesse chegar
num meio termo, num denominador comum em relação ao que nos unia, não o que nos dividia. Né? Então, eu acho que na pandemia, de fato, em relação à questão do isolamento, é uma posição que eu tenho, uma opinião que eu tenho, muitos empresários pressionaram também, principalmente pequenos empresários, a gente entende, donos de restaurantes, de bares, escolas de educação infantil, imagina a situação, como elas estão, como elas ficaram, mas é um episódio que ninguém esperava e que, de fato, infelizmente, foi necessário, as decisões foram decisões necessárias. O Congresso fez o que podia fazer ou também ficou aquém? Olha, eu acho que o Congresso fez muito mais do que era a sua responsabilidade. A PEC da guerra foi uma construção dentro da Câmara, eu fui o primeiro signatário, uma ideia do economista Zé Roberto Afonso, depois junto com o Bruno Dantas, do TCU, com o próprio ministro Gilmar Mendes, construímos essa PEC, uma PEC que deu as condições para o Brasil estar sendo governado nesse momento de pandemia. Nenhum outro país do mundo fez uma PEC tão abrangente e com um impacto tão grande para o enfrentamento à pandemia. Aprovamos rapidamente o auxílio emergencial num projeto de lei do deputado Eduardo Barbosa, um projeto que saiu da Câmara, ouvindo, claro, o Bianco, toda a equipe técnica do governo. Avançamos rápido na medida provisória 936, que o governo editou uma medida provisória, que o governo tem muitos méritos nessa medida provisória. A questão do crédito. Explica, que é a que supre uma parte do salário. É claro, que garantiu a manutenção de empregos. Depois o governo mandou 2 medidas provisórias sobre crédito, que é o grande problema e que agora está melhorando. A 944 e a 975, nós melhoramos os 2 textos. A 975, em 2, 3 semanas, nós votamos, o Senado também já votou, e agora com a sanção dessas matérias, eu acho que a questão do crédito, que eu acho que é o grande problema hoje desse segundo semestre para a economia brasileira, garantir crédito, eu acho que está avançando junto com um ótimo trabalho feito pelo presidente do Banco Central. Então, tem um projeto lá da pandemia? A gente pode interpretar, então, que a avaliação do senhor está entre ruim e péssimo. O senhor repetiria o voto que o senhor deu em 2018 ou votaria no PT no segundo turno? Olha, diante de tudo que aconteceu. Eu espero no segundo turno da próxima eleição, eu espero que tenha um candidato ao do DEM, ou ligado ao DEM. Pode ser o Mandetta, pode ser o Luciano Huck, pode ser o Dória. Toda pessoa que está na política tem sonhos, e a presidência da República é o maior deles. Só que eu estou convencido que o meu perfil é um perfil para outro modelo de governo, não para o sistema presidencialista. Eu não sorrio muito, eu não sou carismático, eu sou bom na articulação política. Então, o meu perfil seria melhor num sistema parlamentarista, mas os brasileiros são majoritariamente presidencialistas. Mas esse centro que o senhor citou aí não está muito desarticulado e longe de ter um consenso entre esses vários nomes que o senhor mencionou? Mas essa coisa, daqui a pouco, depois da eleição municipal, ela vai afunilar, Vai se chegar a um caminho que eu espero que todos entendam que não dá para ter 2, 3 candidatos. Aqui nesse campo, a gente vai ter que ter apenas um candidato. E o senhor não coloca nem Moro, nem Ciro Gomes nesse campo? Não, o Ciro Gomes eu coloco no meu campo, sim. O Ciro Gomes era o meu candidato na eleição de 2018. Infelizmente, o DEM resolveu apoiar o governador Geraldo Alckmin, que foi um grande voto que eu dei. Não reclamo, mas eu achava que o Ciro tinha mais condições de vitória do que o Geraldo, só por isso. Tenho uma admiração pelo governador Geraldo Alckmin. Eu acho que todos esses aí, inclusive o Ciro, tem que entender que ou o centro vai estar unido para construir um projeto alternativo às posições mais radicais da política brasileira, ou mais uma vez nós vamos ver um segundo turno entre PT e Bolsonaro. Depois da eleição de depois da eleição deste ano, antes de 2022, ainda tem eleição para presidente da Câmara. Isso. Os seus aliados têm me dito que o senhor incensou tanta gente que o senhor ficou meio encalacrado nessa disputa aí, porque tem muito pré-candidato que o senhor, teoricamente, teria apoiado. E todos dizem que o senhor incensou o Aguinaldo Ribeiro primeiro, depois teve uma época ali que o senhor deu uma conversadinha com o Marcos Pereira, que é vice-presidente, e agora o nome da vez é Baleia Rossi. E que essa saída do MDB e do DEM do Centrão ajuda Baleia Rossi, já deixou claro que o senhor não quer saber da candidatura de Arthur Lira. Como é que o senhor vai sair dessa pré-campanha para presidente da Câmara? E há quem diga também que o seu candidato, no fundo, é o senhor mesmo. Por isso que o senhor incensou tanta gente e não escolheu ninguém ainda. Não tem ninguém, todo mundo quer ser candidato, é legítimo. Tem mais gente aí do que você está imaginando
que quer disputar a presidência da Câmara, e é legítimo. Tem quantas da Câmara pessoas? É um poder, muita gente. É um poder muito, muito grande. Olha, quer dizer, primeiro eu assumi um compromisso quando fui candidato na última eleição com o presidente do PP, né? Uma preocupação da minha relação com o Arthur Lira, se eu vetava o nome do deputado Arthur Lira. Eu disse que de jeito nenhum, que eu não vetava, mas que teria que ser uma construção de todos. Da mesma forma que tem uma relação hoje muito próxima com o deputado Aguinaldo, com o vice-presidente Marco Pereira, tem me ajudado muito nesse momento de pandemia, mais até do que antes, né? Está no primeiro mandato, mas com muita experiência. Você tem o Baleia, que preside e lidera um grande partido, que é o MDB. Você tem no DEM o Elmar, você tem o Marcelo Ramos no PL, você tem a própria Soraya no PL, que também tem muita gente que quer disputar. Não sou eu que estou estimulando ninguém, até porque, para mim, né, esse processo da minha sucessão deve começar apenas após a eleição municipal. Mas é legítimo que todos eles coloquem, são grandes nomes, e tenho certeza que qualquer um deles será um bom presidente. Tem um acordo com o PP para que... Não tem acordo com partido nenhum, eu tenho acordo de Porque construir... eles diziam que lá atrás teria tido construir um nome que garanta a independência da Câmara de Deputados. A gente ainda vai voltar nesse assunto porque tem muito pano para manga, mas precisamos fazer um breve intervalo. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta com a entrevista com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Deputado, o senhor está colocando aí a mão no fogo de que não vai tentar um novo mandato, que seria o quarto, contando aquele tampão do Eduardo Cunha. Porém, seu correligionário Davi Alcolumbre tem dado todas as mostras de que sim, vai tentar uma reeleição, apesar da Constituição dizer que ele não pode, porque a gente está na mesma sessão legislativa, na mesma legislatura. Tem muita gente que acha que o que valer para ele vai ter de valer para o senhor. Como é que fica essa ambiguidade? Mesmo se ele conseguir, o senhor não é candidato? Mesmo que ele consiga, eu não sou candidato. E o senhor vai apoiar o pleito dele? O senhor acha que é legítimo? Eu acho que é legítimo ele pleitear. Depois é uma decisão, se ele encaminhar, uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu, pessoalmente, entendo que o meu ciclo de 4 anos mais 6 meses é um ciclo longo. Eu acho que contribuir nesses 2 momentos de crise do presidente Michel Temer e no ano passado e o início desse ano com o presidente Bolsonaro, acho que exercia uma função, um papel importante, mas acho que a alternância de poder é muito importante. Acho que eu preciso respeitar isso, por mais que pessoalmente, claro, a presidência da Câmara é muito importante, é um poder muito importante, mas nós temos outros 512 deputados e deputadas que têm a mesma legitimidade que eu tenho de presidir a Câmara por 2 anos. Bernardo. Presidente, nesse último mês, o presidente Jair Bolsonaro mudou um pouco o estilo, ficou menos agressivo, passou a atacar menos as instituições, inclusive o senhor. O senhor acha que essa mudança foi por convicção ou porque ele ficou com medo com a prisão do Queiroz? Eu acho que pode ter sido, acho que mais por convicção do que pelo problema do Queiroz. E vou explicar por quê. Porque que ninguém chega à presidência da República não é uma pessoa que tem conhecimento, tem preparo. Ele certamente viu, que estava chegando num ponto que as instituições já vinham reagindo com muita força e que ia desorganizar o governo do Brasil num momento como esse. Então, eu acho que ele percebeu que esticar a corda como ele vinha esticando, essa corda ia chegar num patamar e ia acontecer um problema de proporções que nenhum de nós tinha capacidade de avaliar, porque o Supremo reafirmou a posição do Supremo, reagiu, o Congresso, de forma nenhuma, deixou que essas ameaças do entorno do presidente impusessem a pauta de valores dele à Câmara dos Deputados, pelo menos. Eu acho que ele foi vendo que as instituições reafirmaram o seu papel de harmonia, claro, mas principalmente naquele momento de independência. Qual o senhor acha que era o objetivo dele? Se as instituições não tivessem reagido, eles fariam o quê? Tentariam fechar o Supremo? Tentariam fechar o Congresso mesmo? Eu não acho que a intenção era fechar. A intenção desse entorno do presidente, dessas redes sociais que apoiam o presidente, era impor essa pauta. Há na cabeça dessas pessoas, pelas pesquisas que fiz, uma coisa muito interessante, que eles acham que o presidente ganhou, levou tudo, não é isso? Eles acham que ganhou, leva tudo. Não, ele ganhou a eleição para presidir o Brasil. O parlamento é a representação da sociedade brasileira, da população na Câmara e da federação no Senado. E é exatamente esse equilíbrio
é que garante uma pauta onde toda a sociedade seja respeitada, principalmente as minorias, porque esse é sempre o papel do Congresso Nacional e principalmente da Câmara dos Deputados, representar aqueles que não estão representados no governo e que também que representam as minorias no Brasil. Presidente, eu gostaria de voltar a um ponto do bloco passado que tem a ver com a Lava Jato, né? Hoje a Lava Jato, ela virou vidraça, não é mais a pedra, né? Está sendo alvo aí de muitas críticas. Quando o senhor faz essas críticas e o senhor chama atenção para os excessos da Lava Jato, o senhor se coloca na condição de presidente da Câmara, político experiente, que está vendo o que ocorreu com a Lava Jato, ou é um ressentimento por ser um desses alvos, ter um inquérito, ter sido citado e está lá ainda um processo parado na Procuradoria-Geral da República? Não tenho problema nenhum com isso. Os fatos mostraram que excessos ocorreram. E cabe ao Procurador-Geral, e aí defendo a posição do Procurador-Geral, junto com a Corregedoria e com o Conselho Nacional, tomar as decisões. Não cabe a outro poder interferir na Procuradoria, no Ministério Público, mas cabe decisões contundentes por parte da Corregedoria e do Procurador-Geral. Acho que o Procurador Aras está indo no caminho correto, né, organizar o processo, né, para que esses excessos não se repitam mais no nosso país. Mas hoje o ministro Edson Fachin revogou uma liminar concedida pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli, no recesso e tornou sem efeito a necessidade de compartilhamento de informações da Lava Jato. O senhor disse que não cabe a outro poder interferir, mas o Supremo está interferindo. O senhor acha que está errada a decisão do Fachin? Cabe ao Congresso interferir nessa questão. Eu acho que o Supremo tem que tomar as decisões que entender. O presidente Toffoli tem feito um trabalho espetacular à frente da presidência do Supremo Tribunal Federal. O ministro Fachin resolveu revogar a decisão. Eu acho que a decisão do presidente Toffoli estava correta, até para que a PGR tivesse acesso a todas as informações. Tem muita coisa ali que precisa ser aberta à Corregedoria, ao Procurador-Geral, para que ele entenda o que de fato aconteceu com esses milhares de documentos que estão lá concentrados na Lava Jato de Curitiba. Deputado, o senhor falou nas questões econômicas do pós-pandemia, de recuperação do país, recuperação das contas públicas, citou inclusive os altos salários do funcionalismo. Isso. E citou também a medida aprovada pelo Congresso, que já atinge aí cerca de 10 milhões de trabalhadores, de redução salarial, suspensão de contrato nesse período. E eu pergunto por que não houve sequer uma discussão mínima sobre adotar essas medidas também para funcionalismo, para políticos, de um modo em geral, nesse período da pandemia. Eles são diferentes da iniciativa privada? Qual que é a dificuldade? Eu acho que foi um erro dos poderes. Eu tentei introduzir esse debate, fui muito criticado, né? Inclusive, nós hoje temos uma decisão de inconstitucionalidade da LRF no artigo que permitia a redução de salário com jornada de trabalho, né? Eu fui um crítico, agora fui derrotado, né? Agora, lembro também, quando se critica os políticos, que o único poder de Brasília que não aumentou a sua remuneração para o teto de R$39 mil foram deputados e senadores. Então, nós também estamos ajudando. Agora, eu acho que num momento como esse, por que quando as pessoas me perguntam, né, Rodrigo, por que você não disputa eleição para prefeito, para governador? Eu falei, porque o Brasil precisa primeiro organizar a sua administração. Não é normal, num país onde a arrecadação cai 30%, que a gente não consiga reduzir as despesas dos municípios, do Estado, da União, dos poderes. É óbvio que isso está distorcido e está errado. É por isso que eu acredito muito que o caminho da recuperação do Estado brasileiro, da modernização do Estado brasileiro, passa pelo parlamento. Mas a minha opinião é igual a sua. Acho que foi um erro, né, os três poderes não terem feito um gesto, né, que seja provisório de uma redução de 10%, 20%, percentual que seja, mas para mostrar, claro, a nossa preocupação. O que nós conseguimos aprovar, a pedido até do ministro Paulo Guedes, foi um congelamento dos aumentos. Por isso que eu defendo aquela PEC que está no Senado e defendo a PEC do Pedro Paulo, que trata dos gatilhos do teto de gastos. Porque nessa PEC, pelo menos na da Câmara, nós voltamos com o debate da possibilidade de redução de salários, com a redução de jornada de trabalho do servidor público. Por que ela é importante? Porque hoje no Brasil, René, você pode mais, mas não pode menos. Você pode demitir, leva um longo tempo, mas você pode demitir, mas você não pode usar a decisão intermediária. Então,
Por isso que eu tenho defendido que a gente retome o debate dos gatilhos do teto de gastos, que seja na PEC que está no Senado, que eles têm preferência, porque foi o acordo feito, ou se eles não tiverem interesse, que a gente retome o debate da PEC, que o Pedro Paulo apresentou, dialogando inclusive com o governo anterior, com o Guardia, com a Ana Paula, que cuidaram da economia no final do governo do presidente Michel Temer, para que a gente possa ter o direito a ter esses gatilhos. A questão da indexação, a questão da possibilidade de redução de salários, a não indexação de contratos. Nós vamos precisar desses instrumentos se nós quisermos, nos próximos 2 anos, manter o teto de gastos vivo no Brasil. Mas, no entanto, a Câmara manteve uma prática de antecipar uma espécie de 13º que tem para os deputados, mesmo na vigência da pandemia. Isso não era uma decisão administrativa? O senhor não podia ter sustado essa antecipação? Não acho que essa decisão ia resolver o problema. A Câmara de Deputados, poderia ser um exemplo. A Câmara de Deputados deu exemplo. Nós devolvemos para a pandemia 170 milhões de reais. 170 milhões de reais é quase 100% do valor do salário dos deputados ao longo de 12 meses. Por falar em pandemia, tem lá na Câmara o projeto de quebra de patentes para tecnologias relacionadas à Covid-19. O senhor pretende colocar esse tema em pauta? Já está lá 84 dias esperando a votação. Vamos ver, tem muitos projetos esperando a votação. Nós temos que avaliar quais são os impactos de uma decisão dessa na imagem do Brasil. Eu preciso chamar pessoas que entendam do tema para avaliar os impactos, para que a gente tome a decisão correta. O impacto não é baratear essa tecnologia mas tem gente que... E comprar briga com a indústria farmacêutica? Não, mas não é isso. Olha, eu quero dizer para você o seguinte, todos esses debates, eles precisam ser feitos, mas tem que ser feitos com muito cuidado. Porque muitas vezes, né, a gente olha um debate bem feito, por exemplo, está em discussão na Câmara de Deputados, passou no Senado, a questão de uma lei para autorizar a que os planos de saúde, né, comprem os produtos de quimioterapia oral. Nada mais importante para aquelas pessoas que estão precisando fazer o tratamento, não é isso? Mas esse é o papel da Câmara e do Senado, autorizar, no lugar da agência reguladora, né, da saúde complementar, a autorização desse medicamento, ou é melhor nós dialogarmos com a ANS para que ela melhore os seus procedimentos de análise desses medicamentos para que ela autorize ou não autorize, não é? Porque isso tem impacto não apenas com aqueles que vão tomar o medicamento, mas com toda a rede de segurados da saúde complementar no Brasil. Então, mas é uma decisão do ponto de vista político, uma decisão correta. Da mesma forma que tem lá uma discussão, que nós já resolvemos até por uma decisão dos próprios bancos, que era a suspensão do pagamento do consignado para servidores que não tiveram seu salário reduzidos. Agora, o que nós fizemos? Tanto para servidores do setor privado e setor público, nós aprovamos na 936, depois foi estendido pelos bancos ao setor público, aqueles que tiveram salário reduzido ou perderam emprego no setor privado e aqueles que foram contaminados no setor público, ativos e inativos, têm o direito à suspensão por 90 dias. Então, nós vamos construindo as soluções, dialogando com o setor privado, com a sociedade, com as agências reguladoras, para que a gente tome a melhor decisão, né, em relação àquilo que cabe ao Parlamento brasileiro. Então, esse é um tema que está sendo debatido e certamente nas próximas semanas nós vamos poder avançar ou não. Essa vai ser uma decisão que nós vamos tomar dialogando com todos. Presidente, queria trazer outro tema. Uma reportagem do UOL, do jornalista Rubens Valente, revelou que a Secretaria de Operações Integradas, ligada ao Ministério da Justiça, fez em junho um dossiê com informações de 579 servidores federais e estaduais, entre eles policiais e professores. O ministro da Justiça e esse grupo de servidores estariam ligados identificados como integrantes do movimento antifascista. O ministro da Justiça, André Mendonça, disse que não poderia negar ou confirmar a existência desse relatório. Eu lhe pergunto, o senhor considera razoável que um relatório sobre opositores do governo não seja do conhecimento do ministro da Justiça? E só complementando, demitiu um suposto responsável. Exatamente. E eu queria saber a sua opinião. O governo pode fazer esse tipo de pesquisa, né? E se isso, né, se estamos diante de uma violação de direitos fundamentais? Queria que o senhor falasse sobre isso. Olha, se ele demitiu um assessor hoje, é porque não pode. E se não pode, cabe ao ministro uma explicação à sociedade. Se eu fosse um ministro,
eu iria ao Parlamento, ao Congresso Nacional, uma sessão das duas casas, porque, de fato, me parece muito grave esse tipo de atitude. Eu acho que ele precisa, né, de uma posição mais clara, de uma reunião, ser ouvido, ser cobrado pela sociedade através do Parlamento, deputados e senadores, para que se possa encerrar esse assunto. Mas, cada dia que passa, eu acho que a situação do Ministério da Justiça e do seu ministro, claro, vem ficando pior. Eu acho que seria bom que ele pudesse encerrar esse assunto de uma forma mais contundente do que a forma como ele reagiu até agora. O Congresso vai chamar o ministro para explicar? Tem um pedido na Câmara, certamente tem no Senado. O importante é que ele se antecipe, que ele possa fazer uma reunião virtual na Câmara ou no Senado e fazer uma explicação e encerrar esse assunto. Porque do jeito que as coisas estão caminhando, eu acho que a situação do ministro vem piorando ao longo dos últimos dias. Aí eu volto à pergunta do Bernardo Melo Franco sobre esse momento de Bolsonaro paz e amor, Jairzinho paz e amor, que veio depois da prisão do Queiroz e depois da decisão do Supremo de referendar o inquérito das fake news, e isso também é muito importante. O presidente não está quieto enquanto o governo segue na mesma toada de tentar cercear opositores, fiscalizar os outros poderes. Ele não está fazendo, na surdina, aquilo que ele cobrou publicamente na reunião de 22 de abril, que vazou depois? Não, eu acho que esse é um caso que é grave e precisa de uma resposta rápida. Mas em relação ao parlamento, eu não vejo nenhum movimento dele de interferência, até porque ele já viu que a reação nossa, ou do próprio Supremo, vai ser uma reação de garantir a independência entre os poderes. Então, a gente faz mais um intervalo. Volto com você, Ranier, no último bloco. A gente vai ter um tempinho extra, já informa. Então, fica aí que você não perde por esperar. Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Presidente, o senhor defendeu aqui a retomada da agenda das reformas, mas há quem ache que com a pandemia e com os efeitos devastadores que ela vai ter, essa agenda dificilmente vai ser retomada no ponto em que ela parou. Principalmente porque se discute aqui no Brasil e no mundo todo projetos que não são exatamente liberais e reformistas, como a criação de uma renda mínima, renda básica, para suprir aí essa perda que houve de poder aquisitivo, de renda das pessoas. O senhor teve vários embates com o ministro Paulo Guedes desde o início do governo. Jogaram juntos em alguns momentos, mas também disputaram paternidade de projetos ou a linha a se tomar. O senhor diria que ele é o homem certo no lugar certo no pós-pandemia, ou ele vai ter que aprender a andar nessa bicicleta com ela em movimento? Olha, Vera, todos nós vamos precisar aprender nesse novo momento. Agora, eu reafirmo que nós temos um país que tem uma carga tributária enorme, com muita desigualdade, com muito desemprego, que vai ser uma herança que nós vamos ter, com uma relação dívida-PIB enorme, com déficit primário que continua existindo. Infelizmente, o governo não zerou no ano passado o déficit primário, como foi prometido durante o processo eleitoral. Então, isso significa que nós continuamos, além da carga tributária, aumentando a dívida para zerar as contas do governo. Então, nós temos um drama, nós temos um teto de gastos. A projeção para o próximo ano é um gasto primário de 1.485 bilhões, despesa corrente 1.410 e só para a manutenção na máquina de despesa discricionária 80 bilhões. Já estourou o teto. Claro que você sempre tem uma margem de empossamento, onde você consegue fechar, mas quase zero de recursos para investimento. Não é uma situação simples. Agora, as situações heterodoxas, elas não resolveram o problema no passado e não vão resolver o problema de novo. As soluções, senhor diz. Claro, as soluções não... Então, a minha opinião é que a gente deve retomar, sim, o debate. Não é justo que o orçamento público cresça de forma permanente, sem nenhuma decisão do Poder Executivo, que o orçamento continue indexado. Então, não é justo que a qualidade do serviço público continue a mesma. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa organizar as despesas do Estado brasileiro, podendo lembrar que não adianta arrecadar se da forma como esse recurso vai sair sem qualidade. O Estado brasileiro ele precisa voltar a ser um Estado que é produtivo, que infelizmente não é. E o setor privado é o único caminho que nós temos. Por isso que eu disse que nós temos duas âncoras, que é a questão do equilíbrio fiscal e da questão do meio ambiente.
Acho que a questão do meio ambiente é um problema grave para a atração de investimento externo no Brasil. O governo precisa mudar rapidamente essa agenda. Acho que o presidente Mourão, o vice-presidente Mourão, está nessa linha. Então, eu acredito, continuo acreditando com toda a minha força, né? Não sou um liberal extremado, né? Como é o ministro Paulo Guedes, é um liberal convicto, mas eu acho, olhando os números do governo, que essa conta do aumento do endividamento, né? Essa conta do aumento, né? Criação de novos impostos, aumento da carga tributária, quem vai pagar essa conta no final é sempre o trabalhador mais simples, né? Porque ele acaba pagando a conta da ineficiência do Estado, do não crescimento da nossa economia. Presidente, o senhor falou em mudança da agenda ambiental. Passa por essa mudança da agenda a substituição do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles? Olha, eu acho que mais do que a nossa preocupação se o Ricardo deve ou não continuar, o governo precisa mudar a agenda. Não adianta você mudar o titular do Ministério do Meio Ambiente se a narrativa do governo é a mesma. O governo precisa, antes de pensar se cabe ou não a mudança do ministro, e essa é uma decisão do governo, não é do parlamento, se o governo vai efetivamente ter uma agenda onde reafirme a importância da preservação dos nossos biomas, principalmente da floresta amazônica, para que a gente possa voltar a atrair recursos. Que projetos nós podemos aprovar para que a gente possa ter uma política onde o setor privado possa investir na manutenção da nossa floresta amazônica de pé, que ela possa ter rentabilidade para isso. Então, eu acho que a gente precisa, antes de estar preocupado se o ministro fica ou se o ministro sai, saber se de fato o governo está disposto e compreendeu que sem essas duas âncoras sobre equilíbrio fiscal e meio ambiente, com a certeza que se isso não for mantido, nós teremos dificuldades para o Brasil atrair investimentos privados nos próximos anos. Eu acho que o mais importante é conseguir ter a certeza que o vice-presidente Mourão vai ter todas as condições para retomar as agências do setor do meio ambiente, se vai fortalecê-las, se vai trabalhar de forma integrada com os governos estaduais no combate às queimadas, se vai trabalhar integrado junto ao parlamento para que a gente prove leis mais duras àqueles que desmatam as nossas florestas, uma lei sobre o mercado de carbono, e tantas outras leis que a gente pode aprovar em conjunto, como aprovamos o Acordo de Nagoya há um mês atrás. Agora, primeiro, o governo precisa entender que, se não mudar a política em relação ao meio ambiente, o custo para a sociedade brasileira vai ser muito grande. O presidente da República reafirma semanalmente nas lives que ele promove que não há desmatamento, não há queimadas, que as populações locais é que promovem as queimadas como uma manifestação cultural, que a floresta é úmida demais e não pega fogo e que tem que explorar, sim, economicamente a floresta, tem que plantar mesmo. Então, ele vai manter a política. Não é o que a ministra da Agricultura diz. Ela diz ao contrário, que o agronegócio não precisa desmatar mais nada para que a nossa produção continue crescendo. Então, eu acho que nós precisamos ter convergência com o presidente e vice-presidente Mourão, com a ministra Tereza Cristina. Essa questão do meio ambiente deixou de ser apenas uma questão sobre o ponto de vista de A ou de B. Os investidores decidiram, grande parte deles, que a questão ambiental é uma pré-condição para investimento. O Brasil, que tem uma poupança pequena, precisa de poupança externa. Ou nós vamos nos organizar para sair dessa crise mais rápido, com um crescimento mais forte, e para isso, como eu disse, tem premissas, e a do meio ambiente é uma delas muito importante. Às vezes dá a impressão que o senhor, o presidente do Supremo, os poderes tratam o presidente meio como café com leite, como se houvesse uma possibilidade de um governo que fosse tocado pelos outros e você deixa o presidente de canto. Isso é possível no presidencialismo? Não é possível, mas o presidente... Porque é uma condescendência bastante grande. Mas não tem ninguém sendo condescendente. Ele mandou o projeto de mineração em área indígena e eu arquivei, não tratei do projeto. Nós aprovamos o Acordo de Nagoya, nós aprovamos o projeto de serviços ambientais que já está no Senado. Nós estamos fazendo a nossa parte. Agora, no sistema democrático, o processo é assim. Nós não podemos cumprir o papel que não é nosso. O presidente, aliás, se há uma coisa que nós devemos respeitar, é a transparência de temas que ele defendeu no passado, que hoje assustam a muitos. A mim nunca assustou, porque era do meu estado, eu conhecia. Agora, é óbvio que essa agenda do meio ambiente é uma agenda, do meu ponto de vista, suicida. Se o governo continuar indo para onde vai, é uma agenda suicida, porque o Brasil não vai crescer, a nossa economia vai continuar patinando, o desemprego vai crescer mais
do que apenas o impacto da pandemia, né? E nós vamos ter muitas dificuldades nos próximos anos. Então, seria importante que o governo mudasse agora. Ele foi eleito. O que cabe ao parlamento, eu fui eleito presidente da Câmara de Deputados, eu faço, que o senhor ouvindo criou uma aqueles que são ligados à área do meio ambiente e ao agronegócio. O senhor não criou uma comissão de meio ambiente? Estamos trabalhando nos projetos. O senhor vai enfrentar o governo nessa questão, então? Não vou enfrentar o governo, porque nós estamos junto com a bancada do agronegócio dentro da comissão e nós vamos tirar projetos consensuais entre a bancada do meio ambiente e a bancada do agronegócio. E projetos consensuais entre a bancada do meio ambiente e a bancada do agronegócio, eles são majoritários na Câmara dos Deputados. Bernardo. Presidente, o senhor voltou a defender aqui hoje o ex-presidente Michel Temer, inclusive disse que foi um dos responsáveis pela permanência dele. A gente está falando de um presidente da República que foi alvo de 3 denúncias criminais no exercício do cargo, que foi gravado por um delator dentro do Palácio falando do silêncio de um presidiário, que era aliado dele, que depois de deixar a presidência já foi preso 2 vezes. Eu lhe pergunto, a permanência de alguém nessas condições na presidência da República não contribuiu para o descrédito na política que conduziu à eleição do Bolsonaro? Olha, Bernardo, nós temos que trabalhar com os fatos. Os fatos da denúncia eram muito frágeis, né? A gente não pode trabalhar com o nosso interesse, né, e olhando popularidade um tema como esse. Nós tínhamos, naquele momento, uma crise que já vinha de uma polarização PT-PSDB. Nós tínhamos criado com o impeachment uma polarização PT-PMDB, né? E se as denúncias avançassem, ou se o impeachment fosse aprovado, teríamos um outro conflito. Democratas e MDB, o Brasil ia sair de controle. Então, a denúncia era frágil. Está provado aí até pelo que a gente ouviu do doutor Janot depois, né, os absurdos que ele fez, né? Então, a decisão foi uma decisão correta. Alguns fatos ocorreram depois que ele deixou a presidência da República. Eu não me arrependo. O presidente Michel Temer retomou uma agenda muito importante para o Brasil. Teve a coragem de enfrentar o teto de gastos, teve a coragem conosco de enfrentar a reforma trabalhista, a terceirização, acabar com o subsídio absurdo da taxa de juros do BNDES, que só beneficiava empresas grandes com faturamento acima de 300 milhões. Retomou o debate, os leilões do pré-sal. Tem outras coisas que a minha memória não me faz lembrar. Mas então, eu tenho certeza que naquele momento foi a decisão correta que nós fizemos e deixou o seu legado. A agenda da reforma da Previdência foi aprovada com tantos votos no governo do Bolsonaro, porque nós começamos esse debate ainda no governo do presidente Michel Temer, que, por coincidência, né, os ataques ao presidente vieram no mesmo momento em que nós estávamos prontos para votar a reforma da Previdência. O senhor falou que não se arrependeu aí, no caso do Michel Temer, de fazer um movimento ali contrário a ele, apesar da gravação, apesar do assessor correndo com a mala de dinheiro. Eu pergunto ao senhor, o senhor está completando 4 anos e meio, está quase um Ulisses Guimarães, vai passar o Ulisses Guimarães, o tempo do Ulisses Guimarães e talvez, não sei se não me engano, do Temer também, como presidente da Câmara. Durante um período único, né? Durante o período único. O Temer ficou 4 e depois ficou 2. Que dia hoje? Mais 11 dias. Mais 11 dias. O senhor, qual foi o seu principal arrependimento nesses 4 anos? O que o senhor não faria de novo? Eu não sei, eu acho que eu me dediquei tanto à presidência da Câmara, fui morar em Brasília, trabalho de segunda a segunda, ouvindo todos, tentando construir as melhores pautas para o Brasil. Eu acho que fiz o que eu considero que foi o correto. Certamente errei, né? Por exemplo, certamente não errei pouco. Eu não lembro. Não sei que eu tenha errado, eu acho que certamente errei, né? Tem pautas que eu acreditei que poderiam gerar um resultado e não geraram, não sei. Mas eu tenho certeza que fiz tudo, né, com a certeza de que eu estava fazendo o correto, com a convicção que nós precisamos modernizar o Estado brasileiro. Eu acho que essa agenda, quando nós começamos o debate do teto de gastos, nós fizemos pela primeira vez, a gente trouxe economistas de fora do governo para defender a PEC do teto de gastos. O Zé Márcio Camargo veio, o Castelar veio, o Marcos de Boa veio nos ajudar. Quem fez a apresentação do teto de gastos no Alvorada para os deputados não foi o ministro Henrique Meirelles, foi o Zé Márcio Camargo. Então, eu acho que foi um momento assim, muito importante de integração, né, de técnicos do governo, técnicos que estão no setor privado, e acho que a gente aprovou uma PEC que é uma sinalização muito importante. A sociedade não aguenta mais pagar a despesa do Estado, criar o seu limite. E esse limite está gerando agora
pela pandemia e por outros motivos, uma pressão muito grande. Então, acho que a gente fez tudo que eu entendi que deveria pautar, que acho que está no caminho correto, eu tenho certeza que fiz. Me causou bastante surpresa a ênfase com que o senhor defende o teto de gastos, porque mesmo muitos economistas fiscalistas já acham que vai precisar haver alguma atenuação nesse teto, porque ele não se cumpre em 2021. O senhor acha que o senhor está com um apego muito grande a algo que está condenado? E para completar a pergunta da Vera, já existe no governo uma divisão sobre isso. Condenado. Braga Neto versus Paulo Guedes. Condenado ficarão os brasileiros se nós retomarmos a política de expansão de gasto público, né? Vai ser muito ruim para o Brasil. Eu não sou contra gasto público. Eu não sou contra investimento em infraestrutura com dinheiro público. O que eu sou contra é que a sociedade pague mais uma vez a conta da eficiência de todos nós políticos. É isso que eu sou contra. Se você falasse para mim, nós temos uma carga tributária de 20% do PIB, não é? Então, nós podemos expandir essa carga tributária, não. Nós temos uma carga tributária de 33, 34, mais o déficit primário do governo. Mas, presidente, então, não o senhor é um político. Não é simples, mas não é questão de ser política. Não, mas é questão de ser político, porque o presidente está andando no lombo de égua no Nordeste com o chapéu de cangaceiro, ele já está em outra toada. Tudo bem, a reeleição tem desses problemas. Aliás, ele li um ótimo artigo, que não é de hoje, sobre questão tributária, onde o tributarista fala muito claro que a reeleição é sempre um instrumento que estimula a ampliação de gasto público e aumento da carga tributária. É assim aqui em qualquer outra democracia, mas não é isso que eu defendo. Eu acredito no que eu estou defendendo. Eu não estou dizendo que a gente não deveria ter gasto na pandemia. O que a gente gastou foi a Câmara que aprovou a PEC da guerra, foi a Câmara que liderou o auxílio emergencial, que foi para 500, depois para 600. Nós aprovamos vários projetos para profissionais de saúde. Então, não estou dizendo que a gente não deve gastar. O que a gente não deve gastar é o recurso público de forma equivocada. Não esqueça, né, que quando você arrecada o recurso, é para utilizar o recurso em algo com qualidade. Então, ou a gente organiza, por exemplo, já que não dá para fazer a PEC da reforma administrativa, vamos pegar o projeto do Arminio com a Ana Carla, que trata da eficiência do setor público. É uma lei complementar, é mais fácil. A gente não pode, porque nós estamos ainda numa pandemia, esquecer tudo que a gente vinha defendendo. O que a gente estava defendendo estava errado. Do meu ponto de vista, não. Ou nós vamos ser o país com a maior carga tributária do mundo. É para onde a gente está caminhando. Né? E a distorção desses novos impostos, a distorção que gera, por exemplo, uma CPMF, né, na economia. Qual o impacto negativo de uma CPMF? Pode arrecadar 100 bilhões? Pode, mas qual o impacto negativo dela na economia brasileira? Porque é acumulativo, porque você exporta impostos, tantos problemas que nós já conhecemos. Paulo Guedes diz que não é tão cruel. E quero te dizer mais, olha que coisa interessante. O governo criou um sistema para pagar o auxílio emergencial. Teve que produzir uma nota de R$200, porque o brasileiro tirou o dinheiro do banco e ficou com o dinheiro em espécie. Então, você acha que se criar uma CPMF, a sociedade não vai fazer a mesma coisa? Quer dizer, essa nota de R$200 é a prova que vai ter desintermediação de dinheiro. Então, a gente não pode ir para o caminho mais fácil. O caminho mais fácil, vamos abrir aqui 100 bilhões de reais, pegar esse dinheiro da sociedade, botar 50 aqui, botar 40 ali, botar 10 ali. Isso não resolve. Por que a gente não pega os 350 bilhões de subsídio tributário, pega 20%, 30% e corta e transfere esse espaço para o Bolsa Família, para o novo Bolsa Família, o projeto que esteja, pega 20 bilhões, joga para investimento. Agora, pelo amor de Deus, não vamos pelo caminho mais fácil, que é aumento do presidente Fernando Henrique ao presidente Lula, nós aumentamos a carga tributária do Brasil em 9% do PIB. Não é pouca coisa. No que deu? Basília. Em pouca coisa. Nessa sequência aí, na resposta agora, o senhor falou a palavra dinheiro várias vezes, né? E é algo que está faltando neste momento de pandemia. A gente está num ano eleitoral, ano de eleições municipais. Tem como fazer eleição sem promover Caixa 2? Isso é possível? Claro. Eu chamo a atenção para um fato, até do dia, que veio à tona a informação de um acordo firmado pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, com a Procuradoria-Geral da República, para se ver livre de uma condenação
em que ele admite, reconhece que praticou mesmo Caixa 2 nas eleições de 2012 e 2014. E aí, em troca desse reconhecimento, ele fica livre do processo e paga ali uma indenização, digamos assim, de R$180 mil. Mas estamos numa eleição agora, eleições municipais, 2022 de novo, e esse assunto Caixa 2 sempre volta. Não dá para concorrer sem praticar Caixa 2? Claro que sim, eu acho que os anos, né, e todas as investigações vão reduzindo a possibilidade de Caixa 2. Eu acho que os recursos estão colocados, eu acho que agora com os recursos públicos, eu acho que a gente tem toda a condição de fazer uma eleição sem nenhuma necessidade de Caixa 2. Algo até que fica nebuloso na própria legislação, né? Porque a gente trata de falsidade ideológica, mas se tratando de crime eleitoral, algo que possa inibir os políticos mesmo de não promoverem, de não entrarem novamente em questões de Caixa 2, parece que falta, né? Um rigor maior da lei. Eu acho que o rigor da lei está aí. O Ministério Público está tendo toda a liberdade para investigar. Você podia ter uma lei, claro, a gente uma vez aprovou nas 10 medidas, mas acabou que elas não voltaram. Falar em rigor da lei, a segunda instância, o projeto que retoma a prisão em segunda instância, está lá na Câmara. Tá. Vai ser votado agora, esse ano? Quando? Já tem? Esse ano. Mas já tem data, o debate, quando a gente retomar as comissões, a gente possa retomar o debate. Eu acho que o deputado Fábio Tradi já está preparando o texto dele. Eu acho que é um texto que pode ter maioria na Câmara dos Deputados. Muita gente também cobrando que a Câmara discipline a questão do fim do foro privilegiado. Vai ter espaço para isso ainda? Vamos discutir. Está faltando um mês no calendário para fazer tudo o que o senhor disse que vai fazer, né? Aqui. Não, o foro privilegiado é uma matéria importante. Eu acho que faltou, do meu ponto de vista, no projeto, uma organização melhor da questão das cautelares, que é uma questão que a Câmara vem recorrendo desde a legislatura passada ao Supremo Tribunal Federal. Tem que encontrar um meio termo nisso para que se possa votar a matéria. Presidente, queria fazer uma pergunta sobre o estado do Rio, que é o seu estado. O governador Wilson Witzel é alvo de um processo de impeachment e o seu partido votou a favor da abertura desse processo. O Rio tem 13 mil mortes pelo coronavírus. Queria saber duas coisas. Primeiro, a pandemia impede que se casse presidente, mas não impede que se casse governador? E segundo, o senhor acha que o governador Witzel merece ser cassado? Olha, esse é um problema que está na Assembleia. Eu não vou ficar aqui sendo comentarista dos processos de impeachment dos governadores. O senhor é eleito pelo Estado do Rio, pelos eleitores do Rio. Eu sou deputado federal. A minha atribuição é deputado federal, sou presidente da Câmara, né? Eu não posso ficar comentando, não devo ficar comentando. Eu acho que os deputados estaduais têm toda a liberdade de se entenderem que sim, de avançar depois que o Supremo decida sobre aquela suspensão que foi tomada no recesso pelo presidente Toffoli. Caso Queiroz, o senhor acha que o senador Flávio tem muita coisa a responder, uma vez que o senhor é do Rio de Janeiro, conhece muito bem como funciona o Estado? Eu conheço como funciona. Política eu faço, eu nunca fiz política perto do Flávio, não é? Eu acho que ele agora respondeu ao inquérito, ele tem todas as condições, vai fazer a sua defesa e o judiciário vai decidir, né, se há relação direta dele com o Queiroz. Deputado, a Basília perguntou sobre as eleições municipais e veja que é um assunto que aparece meio de forma incidental, apesar da gente estar a pouquíssimos meses da realização da eleição, que vai eleger os novos prefeitos que vão pegar as cidades nesse pós-pandemia. Portanto, algo muito importante. O senhor acha que está resolvida essa questão? O adiamento para novembro resolve os problemas da eleição? E como vai se dar essa eleição? Vai ser uma eleição de novo pelo WhatsApp? Olha, eu acho que o adiamento reduz, né, os problemas que nós teríamos se elas tivessem que ocorrer no mês de outubro, né? Não resolvem todos os problemas, a gente já está vendo isso, mas estarão muito reduzidos, espero eu, a partir de outubro, né, porque a eleição começa em outubro, para que a gente não tenha apenas uma eleição no WhatsApp, para que a gente possa ter uma eleição também com a presença física do candidato falando com a sociedade. Eu acho que essa relação pessoal, eu tenho certeza que o WhatsApp não substitui. E por falar nisso, qual a avaliação que o senhor tem assim, da qualidade do Congresso Nacional hoje? Porque a gente saiu de uma eleição com um grande índice de renovação, pessoas
inexperientes, né, foram eleitas em 2018. Como é que o senhor avalia a qualidade do parlamento que a gente tem hoje? Houve uma curva, assim, de aprendizado? As pessoas estão menos ideologizadas, menos ligadas ao WhatsApp? Ou, pelo contrário, elas estão cada vez mais mergulhadas mesmo nessa bolha virtual? Não, depende da forma como cada um foi eleito. Eu acho que você teve a chegada de muitos quadros de qualidade. Nós perdemos muitos deputados experientes, mas nós tivemos a chegada de muitos deputados jovens, como a Tabata, o Rigoni, entre outros, que o Silvinho Costa, que tem cumprindo o papel fundamental, tem ajudado o debate, trazendo ideias. Então, eu acho que a renovação foi positiva. Você perde um pouco da experiência de alguns quadros, como a qualidade, como o deputado Aleluia, o deputado Médici, mas você ganha na chegada desses novos deputados que vêm com muita energia e com muitas novas ideias para o debate. O senhor acha que o presidente melhorou a sua capacidade de articulação com o Congresso depois que atraiu o Centrão ou continua no mesmo patamar que estava antes? Não, melhorou, claro. Acho que agora o governo tem uma base para representá-lo, para obstruir votações, para segurar projetos, que esse é o papel do governo e da sua base, né? Eu acho que a maioria das votações o governo tem vencido, tem perdido algumas, mas também é do processo democrático. Essa divisão do Centrão... Só para o Ranier, que ele tinha tentado perguntar, a última pergunta do programa. Ok. Falando então, né, sobre esse tema, sobre a pauta conservadora, não sei se conservadora é o termo exato, alguns desses projetos são retrógrados, vão além do puro conservadorismo. Na eleição de 2018, houve uma previsão ali de muita gente, com a eleição de um Congresso muito mais conservador, na onda do Bolsonaro, de que haveria uma tal agenda de costumes, uma pauta muito forte direcionada nesse sentido. À exceção das armas, talvez, ali, essa pauta não emplacou ainda. Essa melhor articulação da base bolsonarista, que a Vera perguntou, o senhor falou que está mais articulado, essa pauta conservadora vai surgir em algum momento? Essa agenda de costumes vai surgir ou era só uma fumaça ali nas eleições? Olha, o presidente elegeu 50 deputados, né? Então, eu acho que não tem o apoio que o presidente gostaria, né? E não tem na presidência da Câmara o apoio que ele precisaria para ter uma pauta nesse caminho. E mais do que isso, nesse processo de pandemia, a prioridade tem que ser a questão da saúde e da economia. Então, é por isso que ganha importância a eleição do próximo presidente da Câmara. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço muitíssimo ao deputado Rodrigo Maia pela ótima entrevista. Também a Basília Rodrigues, ao Bernardo Melo Franco, a Denise Rotenburg, a Jussara Soares, ao Ranier Bragon e ao nosso Paulo Caruso. Agradeço sobretudo a você que esteve conosco até agora, nos brindando com um dos assuntos mais comentados do Twitter e também com uma excelente audiência. Nos últimos meses, manifestações antidemocráticas nas ruas e nas redes sociais, orquestradas por pequenos grupos, clamaram pelo fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Que as instituições tenham reagido e que esses atos sejam investigados é um sinal de força da democracia brasileira, que tem que ser constantemente aperfeiçoada, mas precisa ser defendida, porque esta é a escolha da maioria da população. Fiquem bem e seguros, permaneçam em casa o máximo que puderem, porque a pandemia está longe de ser controlada. E até a próxima segunda-feira, sempre às 10 da noite, com mais um Roda Viva. Até lá, espero por vocês.